Olá, meus queridos! No nosso tema de hoje, vamos trabalhar um pouco sobre geografia urbana e os seus principais conceitos. Alguns deles, porque são muitos os conceitos dessa área do conhecimento, né, que estuda o fenômeno da urbanização. Então, claro que a gente vai trazer aqui alguns conceitos importantes e eu espero que você que esteja assistindo essa aula, né, aproveite bastante, tenha um efeito para você, seja de aprendizagem ou mesmo de revisão. Vamos lá. Essa área, né, da geografia, que é a geografia urbana, ela costuma estudar o fenômeno, o processo de urbanização, né, no Brasil, no mundo, em várias partes do mundo, e como isso foi acontecendo, como isso acontece, né? Como flui em cada parte do mundo. A ciência geográfica é uma ciência que se baseia na diferença. Então, né, se o mundo fosse todo de uma forma igual, homogêneo, não faria sentido a gente estudar. Então, a gente estuda que existem diferentes cidades, diferentes países, diferentes realidades. Nesse sentido, quando nós estudamos esse conceito, primeiro, de urbanizar, urbanização, é importante considerar que existe um significado para essa mesma palavra para a arquitetura, né, para os profissionais de arquitetura, e para a geografia e para os profissionais de geografia, sejam professores ou sejam geógrafos. Um arquiteto, né, existem alguns cursos de arquitetura pelo Brasil e pelo mundo, que esse profissional ele tem uma habilitação, né, fala-se que ele tem um bacharelado em arquitetura e urbanismo, porque ele contribui para, né, ele é um profissional que contribui na sociedade, desenvolvendo seus projetos para casas, residências, prédios, ou até mesmo praças, né, ambientes públicos, cidades, e, né, é um trabalho totalmente diferente de um professor de geografia ou de um geógrafo. Então, uma coisa que é importante é que a gente vê por aí as pessoas falando assim, a minha cidade está urbanizando, né? É comum a gente ouvir pessoas falando isso. Porém, eu deixo claro para vocês que o arquiteto, né, ele costuma associar a ideia, o conceito de urbanizar a lógica de planejamento urbano, de planejamento das cidades, né? Que é um ofício também muito importante para uma sociedade. Já a questão do profissional de geografia, ele entende, né, em termos conceituais, quando eu digo estamos vivendo um processo de urbanização, a urbanização aconteceu em tais décadas do século XX, espera-se que você associe a ideia de urbanizar a lógica do êxodo rural. Então, é claro que tem um contexto, tem uma motivação, tem toda uma explicação para a gente entender o porquê que, em determinadas décadas, a população ela foi gradativamente migrando do campo para a cidade. Ela foi, né, fazendo esse deslocamento. Historicamente, a gente tem o quê? A gente tem um campo que é uma população que tinha uma maioria rural, uma maioria vivendo no campo, com a taxa de natalidade absolutamente descontrolada para os nossos padrões de hoje. E esse êxodo, ele tem uma motivação. Quando você pensar na ideia de êxodo, pensa na ideia de saída. Êxodo, saída. Né? Esse êxodo rural, essa saída rural, ou migração do campo-cidade, geralmente ela é motivada por alguma razão. Isso é muito questionado aí nos concursos. Qual é a motivação para alguém sair da cidade? A gente tem um contexto como a modernização do campo, né, as atividades econômicas historicamente desempenhadas pelo trabalhador rural, né, têm sido mecanizadas. Então, a mecanização gera esse deslocamento. Okay? Quando a gente fala do processo de urbanização brasileira, né, se fala muito, se associa muito à ideia do inchaço urbano. Essa expressão é uma expressão que tem ganhado força, né? E a ideia de macrocefalia urbana. Por quê? Isso aqui é uma nomenclatura que traz uma interpretação, traz para você uma lógica
de que as cidades, algumas cidades do mundo, né, cresceram muito, aumentaram em termos de percentual de pessoas, muito mais pessoas na zona urbana do que na rural, mas absolutamente sem planejamento, né? E faz a gente se deparar nas nossas leituras com o termo inchaço urbano. Outro, né? Outro raciocínio que a gente precisa trazer nessa aula é que o processo de urbanização contribui para a redução da natalidade. Muita gente pergunta, então o que aconteceu? O que mudou de fato quando a urbanização aconteceu no Brasil, nas décadas que isso se desenrolou no século XX? A pobreza diminuiu, a pobreza foi erradicada? Eu não posso afirmar isso. Eu não tenho dados para sustentar essa afirmação. Agora, com relação à questão do número de filhos, isso sim é um fato concreto, é um fato que a gente tem respaldo com números para afirmar que o número de filhos na década de 40 obedece um padrão, na década de 70 tem um outro padrão, nos anos 2000 já tem um padrão muito menor. Ou seja, à medida que a população foi se deslocando do campo para a cidade, ela foi também verificando uma situação de controle do número de filhos. Essa mulher urbana é uma mulher que quer trabalhar fora de casa também, ela quer estudar, e isso foi contribuindo para o gradativo processo de planejamento familiar. Uma expressão que é muito encontrada também, né, é a questão de quem subordina quem, a lógica de domínio. Quem subordina quem? O campo é subordinado à cidade é subordinada ao campo, né? Porque o campo ele tem o mérito de desenvolver algumas atividades e a cidade tem o mérito de desenvolver outras. Porém, o que a gente percebe? A diversidade de serviços desempenhados no ambiente urbano é muito maior. Então, o campo tem uma relação de subordinação em relação à cidade. Ou seja, mesmo que você seja um trabalhador rural, produtor rural, haverá um momento que você sentirá a necessidade de ir à cidade para resolver questões pessoais, para ir ao banco, para ir ao hospital, para ir a uma clínica, né? O que faz com que o trabalhador ou o morador do campo tenha se veja nessa lógica aí. Essa é a nossa aula de hoje sobre conceitos fundamentais da urbanização. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Valeu a pena? Espero ter acrescentado, né, para vocês aí, revisado conceitos importantes para você. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.